Você já entendeu que tem um monte de tipo de ETF, e eu não sei se você já perguntou, quem é que escolhe as empresas que vão estar aqui dentro do negócio, da cesta? E aí que entra o gestor do ETF. Todo ETF ele é criado por uma empresa, que pode ser um banco, pode ser um fundo de investimento, uma gestora, e quando essa empresa cria um ETF, ela vai escolher uma pessoa muito inteligente para fazer a administração. Então esse gestor que vai decidir quando uma empresa entra, quando sai, e por isso que ele vai ter uma taxa, que eu vou explicar já já como é que funciona a taxa do ETF, tá? Então, uma empresa pode criar um ETF para oferecer para os clientes. Vou dar 2 exemplos aqui. No Brasil, a gente tem o índice Ibovespa, que acompanha as maiores empresas do Brasil, tá? A gente tem um ETF chamado BOVA11, que segue o Ibovespa, e quem criou esse ETF foi a BlackRock, que é a maior gestora de fundo de investimento do planeta. Então, a BlackRock cria vários ETFs, e o BOVA11 é um deles e foi criado por eles. Só que a gente também tem um ETF chamado BOVV11, que também segue o Ibovespa, mas esse foi criado pelo Itaú. E a gente também, um terceiro exemplo, a gente tem o BOVB11, é a mesma coisa, se baseia nas mesmas empresas, só que esse, quem foi o criador? O Bradesco. Agora vamos pegar um exemplo dos Estados Unidos. Lembra que o IVV é o índice que acompanha as 500 maiores empresas dos Estados Unidos? O IVV é um ETF que também foi criado e é administrado pela BlackRock. Só que a gente tem um outro ETF chamado VOO, que também segue o S&P, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Só que o ETF VOO é gerenciado pela Vanguard, que é a segunda maior gestora de investimento do mundo, fica atrás da BlackRock. No final do ano, por exemplo, passado agora, o Nubank lançou alguns ETFs que acompanham títulos de renda fixa. Então, galera, empresas diferentes podem lançar ETFs com as mesmas empresas. Mas como é que eu vou saber qual ETF é melhor se tem vários que seguem os mesmos índices? Aí que você tem que ficar de olho na taxa que é cobrada pelo ETF. Tem empresa que cobra uma taxa maior, umas que cobram uma taxa menor. Tem empresa que tem um gestor melhor, outras que tem um gestor que não é tão famoso. Por isso que tem ETF que é bem maior e mais famoso do que outros. É porque a empresa que faz a gestão desse fundo, dessa cesta, desse ETF, que faz a seleção e escolhe bem o que entra e sai, pode ser melhor do que o gestor do outro fundo. E aí pode ter taxa menor.